CBN Campo Grande. Oferecimento Unigran Capital, a única em Campo Grande com nota máxima no MEC. Unimed Campo Grande, cuidar de você. Esse é o plano. E Colégio Nota 10, líder em aprovação. 10h18 agora em Campo Grande. No dia 26 de fevereiro, a Giovana Dalzaker, nossa repórter, fez uma reportagem, uma denúncia de uma areia, de uma obra inacabada que vem causando assoreamento nos lagos ali do Parque das Nações Indígenas. Ela conversou com o IMASU e isso gerou uma repercussão importante na cidade. Os demais veículos e muita gente passou a postar nas redes sociais fotos e reclamações e protestos contra o assoreamento do lago. A gente vai rever agora a reportagem da Giovana Dalzaker e depois vamos conversar com o Fernando Garaio sobre essa situação. Vamos ouvir. Um dos principais cartões postais de Campo Grande, o Parque das Nações Indígenas, passa agora por um transtorno causado pelo homem. Os lagos, cenários de muitos ensaios fotográficos, estão cada vez mais assoreados. O problema tem preocupado o órgão responsável pela administração do parque, o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul. É o que explica o gerente de unidades de conservação, Leonardo Tostes Palma. Os lagos do Parque das Nações Indígenas, são lagos artificiais que já foram construídos com esse propósito de conter os sedimentos que chegam na bacia para, de tempos em tempos, ser feita uma manutenção, uma limpeza neles, né? Isso já ocorreu 3 vezes no Parque das Nações Indígenas. O problema, o que acontece agora é que com a urbanização no entorno do Parque das Nações Indígenas e a impermeabilização, o parque passou a receber uma quantidade maior de água, né, o córrego Prosa, e automaticamente de sedimentos, principalmente de areia, né? Mas tem descido lixo também, descido outros resíduos que a população acaba deixando, né, na rua ou joga e acaba descendo para lá. Sendo assim, o IMASU ele tem sim essa preocupação, porque primeiro pela beleza cênica, né, que é um lago que traz aí para o Campo Grandense, especialmente para as pessoas que visitam o parque, é um lugar bonito de se estar, né? E nós temos ali alguns peixes que estão no lago e obviamente que esse lago ele vai perdendo o seu espaço, esses animais acabam descendo o rio e indo para outros lugares que eles têm, né? E segundo porque a areia ela não é boa para a questão ambiental, né? Do jeito que está ali. O lago ele está enchendo muito rápido de areia e não vem de dentro do Parque das Nações essa areia, ela está vindo de fora. De acordo com o gerente de unidades de conservação, o lago que recebe as águas do córrego Réveillon já está completamente assoreado e a areia que vem de fora do parque é resultado de uma obra inacabada da Prefeitura Municipal. Nós tivemos uma obra que a Prefeitura fez, iniciou já uns 3 anos atrás e está praticamente concluindo, que é a pavimentação e a drenagem da região aqui da Mata do Jacinto, parte do Parque dos Poderes, e na qual toda essa drenagem ela vai culminar no córrego Prosa dentro do Parque das Nações Indígenas. E como não foi concluída uma obra que era prevista, uma barragem para retenção de sedimentos fora do Parque das Nações Indígenas, toda essa areia e demais sedimentos eles drenaram até o lago do Parque das Nações Indígenas. E aí o que acontece é que nós estamos aguardando de fato que a Prefeitura Municipal manifeste para a gente uma solicitação de obras que eles precisam concluir para que a gente possa providenciar esse desassoreamento. No ano atrasado, em 2017, nós colocamos uma máquina de dragagem de areia dentro de um dos lagos do Parque das Nações Indígenas, que ele trabalhava ali todos os dias, drenando, né? Então a gente tirava a areia de lá, mas vinha a primeira chuva, em virtude dessa obra que não estava concluída, que tem uma grande erosão, né, nesse espaço onde ia ser feita essa bacia fora do parque, caía tudo de novo no parque. Isso aconteceu por 6 meses ou mais. Então a gente achou por bem segurar isso, nós notificamos a Prefeitura num primeiro momento, pedindo para que eles concluíssem essa obra, e depois que a gente viu que eles não iam concluir, nós autuamos a Prefeitura. A Prefeitura foi autuada 2 vezes. O IMASU já autuou a Secretaria de Obras e agora aguarda uma resposta da Prefeitura para decidir a forma de intervenção nos lagos. Mas segundo Leonardo, o período de chuvas também atrapalha o processo de desassoreamento. Esse momento não é um momento de fazer uma obra maior no lago, porque é um período de muita chuva, né? Provavelmente a gente pode fazer algumas intervenções pequenas e observar o lago, né? Se ele está suportando, para assim que acabar o período de chuvas a gente fazer esse desassoreamento também. Da redação da CBN Campo Grande, Giovana Dalzaker. Bom, a gente viu aí o problema. Eu quero ressaltar que essa denúncia foi feita pela CBN no dia 26 de fevereiro.
O problema foi detectado, a nossa equipe buscou informação e no mês passado a CBN levantou essa bandeira e denunciou esse assoreamento. De lá para cá, a gente percebeu muita gente também protestando com relação a esse desastre ambiental, enfim. Para falar sobre isso, a CBN convidou o engenheiro ambiental Fernando Garay, que também é colunista aqui da CBN, ele está aqui nos estúdios, para a gente poder fazer uma avaliação, Fernando, sobre o que está acontecendo por lá. Bom dia, obrigado por aceitar o convite de falar conosco. Bom dia, Otávio, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui, né? Ainda mais para falar desse assunto, né? O Parque das Nações Indígenas hoje é o principal cartão postal de Campo Grande, né? Então, e é uma pena realmente o que está acontecendo por lá. Você é engenheiro ambiental, você inclusive frequenta o Parque das Nações, sim, tem percebido esse assoreamento. Qual é a avaliação que a gente pode fazer desse momento, ou que medidas você considera que precisam ser tomadas para evitar que daqui a pouquinho o Lago Suma desapareça, Fernando? Bom, primeiramente é importante a gente entender, né, como é que é a bacia hidrográfica ali. Nós temos aí basicamente 3 córregos, Otávio. Tem o córrego Joaquim Português, o Desbarrancado e o Réveillon. O Joaquim Português e o Desbarrancado são córregos que estão ali no Parque Estadual do Prosa. Então, assim, são córregos protegidos, tem APP, são córregos que estão, assim, em bom nível de preservação ambiental. O problema é um dos principais braços ali, que é o Réveillon. O Réveillon, ele é um córrego que ele abrange, ele pega toda a drenagem ali daqueles bairros adjacentes da Avenida Hiroshima, né? E esses bairros, eles foram asfaltados, né, nos últimos 3 anos. Houve várias obras ali na região. E o que acontece quando você pavimenta, né? Quando você aí impermeabiliza esse solo? Quando a gota da chuva cai, ela ganha uma velocidade e atinge o córrego. Então, assim, aquela mesma gota de chuva que antes iria infiltrar, iria alimentar os lençóis subterrâneos e só depois de dias chegar ao córrego, né? Agora não, ela por conta dessa impermeabilização, ela é imediata, ela ganha velocidade. E volume. E volume também. Em volume eu digo num curto espaço de tempo, né? Isso. Então, num curto espaço de tempo, você tem uma vazão muito grande de água indo pro córrego, né? E até o Leonardo, né, lá do Imaçu, ele citou, né, que ali está prevista uma obra a ser realizada pela prefeitura para justamente, seria uma bacia de contenção. Uma bacia de contenção para conter os sedimentos mesmo dessa área urbanizada e também diminuir um pouco essa velocidade, né, dessa água, né, funcionar como um dissipador, né, de velocidade. Bom, dragagem, muita gente já acha que tem que botar a máquina lá, tem que tirar a areia, mas o Leonardo falou, já foi feito isso, né, e não resolveu, não se resolve. Na sua avaliação, é claro, nós não vamos aqui dar solução para o problema, mas numa avaliação inicial, como é que a gente conseguiria, Fernando, resolver isso? É importante, né? A dragagem, né? A retirada da areia, ela é uma medida no Hoje efeito. Parece que necessário, né? Sim, com certeza, totalmente necessário. 1/3 do córrego já está tomado pela areia. Já está tomado pela areia. Então, do córrego não, desculpa, do lago. Do lago. Então, o que acontece? A dragagem, ela é uma medida paliativa, né? Uma medida no efeito, né? Ela não é uma medida na causa. Então, o que se vê no lago do Parque das Nações Indígenas é que antes do lago, pouco antes do lago, existe uma estrutura de contenção de sedimentos. O que se vê é que essa estrutura, ao longo dos anos, o que antes se demorava 3, 4 anos para realizar a tarefa de desassoreamento, agora esse período está cada vez menor. Ou seja, a gente tem mais areia, mais sedimento entrando no córrego. Temos que combater a causa. De onde é que vem essa areia? Resolver o problema lá na fonte. Exatamente, na fonte. Como eu já disse, né, qual que seria essa fonte? Essa fonte é justamente ali aqueles bairros próximos da Avenida Hiroshima. O que acontece? Tem que fazer uma avaliação de como é que está esse sistema de drenagem, essa questão da retenção, né? É necessária essa obra, porque senão, o que acontece? A gente vai ver, né, facilmente, Otávio, você consegue verificar ali próximo da Avenida Mato Grosso, quando você passa ali, né, você tem o córrego Réveillon e você verifica claramente aquelas margens todas solapadas, né? E isso é muito claro a ação dessa velocidade dessa água. Então, assim, primeiramente precisaria se fazer uma avaliação dessa drenagem, né? Obviamente, até falando de uma maneira aí mais ampla, aquelas políticas, né, de permeabilidade do solo, os índices que estão no plano diretor, tudo isso são instrumentos que acabam influenciando no assoreamento dos córregos, né? Então, a gente não está falando de algo pontual, a gente está falando também, no longo prazo, também de política pública. Bom,
Sendo assim, a gente que anda, a gente que conhece, a gente sabe da importância do Parque das Nações, muita gente nesse momento deve estar falando, meu Deus, será que daqui a pouquinho não vamos ter mais o lago ali, Fernando? E esse é um alerta. A gente fala sobre o tema porque dá tempo de corrigir. E no momento em que você tem um cartão postal, como nós temos ali no Parque das Nações Indígenas, e você vê aquilo, a água desaparecendo e a areia surgindo numa velocidade muito grande, então, tem que ser uma preocupação não só do cidadão, não só da imprensa, não só das pessoas que frequentam o local, mas principalmente das autoridades. Nós temos 1 minuto ainda antes de encerrar, Fernando. Dá tempo de salvar, né? Não, com certeza, dá tempo de salvar. O assoreamento ele deve ser feito, né? O assoreamento é uma obra caríssima, né, Otávio? A gente está falando aí de milhões que devem ser investidos aí para desassorear. É necessário fazer o assoreamento, mas é necessário fazer o desassoreamento, mas também é necessário verificar as causas e atuar nessas obras de drenagem. Fernando Garay, muito obrigado pela sua contribuição, pelas suas informações. A gente falou aqui sobre o assoreamento do lago no Parque das Nações Indígenas, que vem sendo tomado pela areia. Não interessa se a culpa é da prefeitura ou se a culpa é do Estado. Os dois precisam sentar, se entender e resolver o problema, né? Com certeza. Obrigado, Fernando. CBN Campo Grande. Oferecimento Unigran Capital, a única em Campo Grande com nota máxima no MEC. Unimed Campo Grande, cuidar de você. Esse é o plano. E Colégio Nota 10, líder em aprovação.